E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais essa análise aqui do Jesus Diário. Hoje a gente vai mergulhar numa mensagem que tem, olha só, mais de 2.500 anos. Vem lá do livro de Ageu, capítulo 1, e o mais incrível é que ela parece ter sido escrita ontem. Pode parecer uma coisa muito distante, né? Um profeta tão antigo. Mas a pergunta que a gente precisa se fazer é: o que essa mensagem tem a dizer para a nossa vida hoje? Sabe, no meio dessa loucura que é o nosso dia a dia, cheio de correria e de distrações. Então vamos lá, para a gente entender bem o cenário da época. O povo de Deus tinha acabado de voltar do exílio, mas a prioridade de todo mundo virou o conforto pessoal. Sabe como é, né? Deixar a própria casa arrumadinha, enquanto o templo, a casa de Deus, continuava em ruínas. É nesse exato contexto que a mensagem de Ageu chega como um verdadeiro chamado de urgência para reavaliar o que realmente importa na vida. E a partir daqui, Ageu nos apresenta dois mandamentos principais, bem diretos. O primeiro deles é um convite muito poderoso para a gente olhar para dentro. É, na verdade, uma ordem para uma autorreflexão, uma reflexão profunda e, acima de tudo, honesta. E o comando é surpreendentemente direto, sem rodeios. A palavra de Deus diz: "Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com o povo." Percebe? Não é um pedido vago, um conselho. É uma ordem bem clara para uma autoavaliação coletiva e sincera. Mas, vamos ser sinceros, considerar, ou seja, parar para refletir, hoje em dia é um baita desafio, não é? A análise do Jesus Diário aponta uns obstáculos bem da nossa época. A gente vive na cultura da correria, que valoriza a velocidade, o superficial e não a profundidade. Somos o tempo todo incentivados à autossuficiência, aquela crença de que tudo depende só do nosso esforço. E muitas vezes, a falta de disciplina espiritual, de parar para orar, para ler a palavra, nos impede de fazer essa pausa tão necessária. Ok, então qual seria o contraponto para essa cultura de pressa e de eu me basto? A resposta teológica é muito clara. É um chamado ao exame constante de si mesmo, como a gente vê lá em 2 Coríntios, e também ao reconhecimento de que toda a bênção vem de Deus, não só do nosso esforço, como Tiago nos lembra. Certo, a reflexão interna é o primeiro passo. Mas a história não para por aí, de jeito nenhum. O segundo mandamento nos tira da introspecção e nos joga para a ação. É um chamado para agir, para colocar a mão na massa e demonstrar nossas prioridades de forma bem concreta. A ordem é muito prática, reconstruir o templo. Mas o ponto fundamental, o mais importante, é o motivo por trás dessa ação. O texto diz: "Para que eu me alegre dele e seja glorificado, diz o Senhor." Ou seja, a ação tem um propósito muito, mas muito maior: a glória de Deus. E assim como a reflexão, a ação também encontra umas barreiras bem modernas. Quais são elas? Primeiro, o materialismo, que nos leva a priorizar o nosso conforto pessoal em vez do reino. Depois, o individualismo, que enfraquece nosso senso de comunidade, de responsabilidade coletiva. E, claro, a desvalorização do culto, que tantas vezes acaba sendo trocado por outros compromissos, né? E a resposta bíblica para isso também é bem direta. Contra o materialismo e o individualismo, a instrução é buscar primeiro o reino de Deus, como Jesus nos ensina em Mateus. E também a lembrança de que somos parte de um só corpo, o corpo de Cristo, onde cada um de nós tem uma função, como Paulo explica tão bem em 1 Coríntios. Então o ponto crucial aqui, o grande pulo do gato, é este. A mensagem de Ageu conecta esses dois mundos de uma forma que não dá para separar. A reflexão interna, o considerar, não é um fim em si mesma. Ela precisa, obrigatoriamente, levar a uma ação externa e com o propósito certo. E aqui nesse quadro, a conexão fica muito clara. Olha só, o mandamento para refletir combate diretamente o desafio da autossuficiência, nos levando a reconhecer a verdadeira fonte de tudo. Enquanto isso, o mandamento para agir é resposta ao materialismo, nos chamando a priorizar o reino. Viu só? Uma coisa leva diretamente à outra. E tudo isso nos leva a uma reflexão final para a gente levar para casa. Se o profeta Ageu falasse hoje no nosso contexto, com a gente, o que ele apontaria para nós considerarmos? O que na nossa vida talvez precise de uma reavaliação urgente de prioridades? É uma pergunta para ficar ecoando aí dentro e para a gente refletir.